Alô, boa noite a todos. Boa noite a que nos acompanharam nessa jornada, né? Foram 3 eventos seguidos. É uma edição especial do Astronomia para Todos, com 3 palestras, né, da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, o evento da USP, Semana da USP de Ciência e Tecnologia. Então, essa é a nossa 3ª palestra, né, com a professora Beth. E eu vou pegar uns minutinhos da vida de vocês. Me desculpo para quem já está acompanhando todos várias vezes, vão escutar de novo a mesma história, né, para apresentar o nosso local de trabalho, quase a nossa casa, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né, depois da nossa casa. Sejam muito bem-vindos ao Departamento de Astronomia do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo. Esse programa chama-se Astronomia para Todos. É um programa que acontece o ano inteiro, não só em ocasiões especiais como essa, né? Quem coordena esse evento sou eu. Meu nome é Elisandra Figueiredo Cipriano, eu sou professora aqui do departamento, trabalho na área de ensino e divulgação de astronomia. E esse evento é realizado com participação do Clube de Astronomia de São Paulo, que são aqui vários colaboradores, mas à frente dele está o Tasso Napoleão, que no final vai poder falar com vocês um pouquinho sobre o que a gente faria, né, se o céu tivesse aberto, né, nossa atividade de observação, e também quem quiser aproveitar e tirar dúvidas sobre o CASP, o Clube de Astronomia, enfim, a gente vai ter esse espaço, tá bom? Esse programa ele é apoiado, né, por uma série de pessoas, em especial a Pró-Reitoria de Cultura e Extensão da USP, que financia os nossos monitores, né, dá uma ajuda de custo aos nossos monitores e faz com que esses eventos aconteçam, não só nessas ocasiões especiais, mas no nosso dia a dia, como eu vou aproveitar para mostrar para vocês todas as atividades de extensão e de ensino que a gente realiza aqui no departamento, não só a pesquisa. Antes disso, eu vou pedir para vocês desligarem os celulares. Tá? Não esqueçam, é muito importante, né, se conectar ao que a gente vai apresentar aqui. Né? Vamos conectar ao universo e deixar um pouco o mundo real lá fora. O Departamento de Astronomia ele foi criado em 1973. Quem esteve aqui ontem teve a oportunidade de aprender um pouco mais sobre a história de astronomia no Brasil. Né? O professor Steiner ele iniciou a palestra dele falando um pouco sobre o desenvolvimento da pesquisa no Brasil e como isso se ampliou nos últimos tempos por conta dos grandes projetos, né, que o Brasil acabou se envolvendo, e um deles a professora Beth vai contar para vocês a história hoje. Mas aqui no Departamento de Astronomia a gente conta com 35 docentes. E o mais interessante de pensar no contexto do Departamento de Astronomia é que ele já formou 256 mestres e 214 doutores até 2016. 2017 nós não fechamos ainda. Mas isso quer dizer que ele é responsável por uma quantidade significativa dos astrônomos formados no nosso país e que estão aí também no exterior. Ou seja, o Departamento de Astronomia tem um papel significativo na formação de novos pesquisadores. Além disso, a gente tem um programa de pós-graduação em astronomia que mantém nota 7 da CAPES, né, que é a nota máxima, o que significa que é um curso de excelência, de acordo quando comparado com as outras instituições. O Departamento de Astronomia ele é conhecido nacional e internacionalmente por sua pesquisa de fronteira. Aqui, desses 35 docentes que eu falei para vocês, todos eles estão envolvidos com pesquisa de ponta, envolvidos em grandes projetos internacionais, tanto na astronomia observacional, quanto astronomia teórica, computacional, com parcerias em telescópios do futuro, ou seja, trabalhando na pesquisa nas suas diversas áreas, né, quase todas as áreas da astronomia. A gente consegue pensar num representante aqui no Departamento de Astronomia. E aqui eu listei o grupo, né,
da Rede Paulista de Astronomia, que conta com 3 grandes projetos bastante importantes, né, para o futuro da astronomia brasileira, né. O professor Jacques falou na terça-feira, o GMT, o professor João falou ontem, e hoje a gente vai ter a oportunidade de escutar a professora Beth falando, que é o CTA. Mas aqui não é só um centro de pesquisa, aqui também é uma escola. E a gente desenvolve atividades educacionais. A gente tem um curso de graduação em astronomia, a gente dá aulas de astronomia para as diversas unidades da USP, né, pessoas que vêm aqui para cursar os nossos cursos e ampliar a sua formação. Isso vale para geografia, história, filosofia, física, enfim, várias outras unidades da universidade. A gente tem um curso de pós-graduação acadêmico, que eu já falei para vocês que é de excelência, de mestrado e doutorado em astrofísica, e agora também tem o mestrado profissional em ensino de astronomia, que vem para dar formação aos professores que atuam na educação básica e também a todo o pessoal que trabalha no ensino não formal, como museus planetários, que estão por aí no Brasil divulgando e trabalhando com astronomia, para poder trabalhar com mais propriedade. Além disso, esses cursos que eu falei para vocês são cursos para a comunidade interna, para a USP. Mas a gente também tem cursos para qualquer pessoa, ou seja, para o pessoal que não é da USP, que é a comunidade externa. A gente tem 3 cursos que é para um público específico, né? Tem o primeiro, que é Astronomia e Astrofísica, que atende alunos graduados e graduandos na área de ciências exatas, de outras universidades. Além disso, a gente tem Astronomia, uma visão geral, que é para formação e capacitação de professores que atuam na educação básica, né? Uma forma de a gente colocar o nosso trabalho na educação básica. E também um curso de astronomia para a terceira idade. Esses cursos são oferecidos anualmente e as inscrições são feitas através das nossas páginas, para a página do departamento. Além disso, a gente também trabalha na área de divulgação, dando apoio aos diversos jornais, revistas, emissoras de TV. Também temos um site, Astronomia, Pergunte para um Astrônomo, onde vocês podem encontrar perguntas e respostas frequentes sobre astronomia, as coisas que às vezes a gente vê na internet, fica em dúvida, não sabe se é verdade ou não. Certamente vai ter nessas perguntas frequentes a resposta. Além disso, a gente tem diversos cursos, palestras, animações, livros online, todo esse material disponível para a comunidade de forma livre, de uso livre, que está disponibilizado na nossa página da internet. Além de todas essas atividades de extensão e ensino, a gente tem o programa Astronomia para Todos, que é um programa muito mais amplo do que a gente está presenciando aqui agora. O foco do Astronomia para Todos é atender às escolas. E a gente faz isso de forma absolutamente gratuita, 2 vezes por semana. Todas as terças e quintas, a gente recebe alunos do ensino fundamental e médio aqui para conhecer um centro de pesquisa de referência, ou seja, onde a pesquisa acontece na área de astronomia. Além disso, a gente aproveita para ensinar um pouquinho de astronomia também, e a gente oferece uma palestra de um tópico que é escolhido pelo professor, um tópico que esteja no currículo nacional, ou seja, no currículo básico da escola. E, após a palestra, e após essa conversa sobre o que um astrônomo faz e aonde faz, a gente parte para a observação do céu a olho nu e através dos telescópios, sempre que São Pedro permite. Sempre que a gente tem a possibilidade. E essas atividades ocorrem todas terças e quintas, é gratuita, basta mandar um e-mail para a gente, que a gente inscreve a escola. Então, se vocês souberem de alguma criança, escola, tiverem contato com algum professor, avisem, porque a gente está aqui para isso,
para receber esse pessoal. E nas horas vagas, uma vez por mês, o Astronomia para Todos ele abre as portas para a comunidade, para o público em geral, né, com um perfil um pouco diferente. A gente não vai falar aqui de tópicos da base comum nacional. A gente vai trabalhar com tópicos de fronteira, tópicos de grande impacto na mídia, assuntos que estão em destaque e que, certamente, dentro do nosso corpo de 35 docentes, existe um especialista que está aí trabalhando nessa fronteira, né? Então, a gente traz um tópico, essas palestras são ministradas por um docente, um pesquisador, um especialista nessa área, e é uma oportunidade para a gente mostrar o trabalho que a gente desenvolve aqui no Departamento de Astronomia e de vocês também poderem ter uma relação direta com o pesquisador que está ali atuando na fronteira do conhecimento. E sempre que possível, a gente termina a nossa atividade com a observação do céu, com o apoio do pessoal do CASP. Hoje, quem nos dará a honra da sua palestra é a professora Elizabeth Dalpino, que tem a sua formação um pouco aqui na USP, um pouco em Harvard, Berkeley, ou seja, a Beth ela passou por vários países, né? Deixou uma marca aí na Itália, nos Estados Unidos, na França, ou seja, tem muita história para contar. E ela desenvolve pesquisa em astrofísica de plasma e altas energias, né? Além da Beth ser reconhecida por seu trabalho de pesquisa, tanto nacional quanto internacionalmente, por sua pesquisa de fronteira, ela também é reconhecida por sua participação e envolvimento nos grandes projetos internacionais de instrumentação astronômica, como o CTA, que ela vai ter a oportunidade de falar aqui para vocês. Essa é só uma pequena parte da história de tudo o que ela faz na carreira dela, né? Ela participou também da formação de várias gerações de astrônomos do Brasil e no mundo, ou seja, trabalhando na área de formação de novos talentos, né? E o último prêmio, dentre os outros também que ela já ganhou, teve o prêmio Cláudia de 2017, que foi o mais recente, né? Que nós ficamos muito felizes, né, pelo prêmio que ela ganhou, muito orgulhosos. E hoje ela está à frente do projeto CTA no Brasil, sobre o qual dará a palestra de hoje. Então, para finalizar a minha fala, em nome do Departamento de Astronomia, eu agradeço a presença de todos vocês aqui por dedicarem um pedaço da noite de quinta-feira de vocês para nos ouvir, e agradeço à professora Beth também por disponibilizar o tempo dela para nos contar essa longa história. Obrigada, Beth. Eu agradeço essa introdução. Imagina que é isso. A gente está aqui para isso e vocês, como hoje está chovendo, vocês vão ter que me aguentar, vão ter que me ouvir, né? Que é a opção que sobrou, já que está chovendo, vocês não vão ver o céu. A gente vai contar um pouquinho do projeto. Liz, eu precisava do apontador. É que aqui a gente faz tudo, né? Tem multimídia, serviço de copa. Aqui, vamos ver, a gente coloca aqui. Dá para encaixar. Se não funcionar também, não tem problema, que eu vou apertando. Ok. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Eu que tenho que agradecer a Liz por esse convite, por essa oportunidade. Está todo mundo me ouvindo vocês estão ouvindo aí no fundo? Ok, tá bom. Então, gente, eu vou falar sobre... É melhor... Eu sou meio rapidinha, vocês vão ver que eu sou meio elétrica. Então, gente, eu vou falar sobre o projeto, o Cherenkov Telescope Array. Vocês vão ver o que é esse projeto, mas ele está relacionado a uma janela para a gente observar o universo nas mais altas energias, né? Então, vocês sabem que a luz visível no espectro, a gente pode imaginar como se ela fosse uma oitava, um pedacinho de um piano, né? Mas, na verdade, o espectro eletromagnético é muito mais amplo. Então, se vocês forem olhar a parte do espectro visível no espectro eletromagnético, de radiação, né, de radiação eletromagnética, é só aquele pedacinho ali, certo? Todo o resto são outros comprimentos de onda, os de baixa frequência aqui e os de alta frequência aqui.
Então, a radiação que vem do cosmos é como se a gente tivesse um piano de 15 metros de comprimento, né? Onde a gente tem aqui, então, as baixas energias, as baixas frequências, a luz de baixa frequência, como frequência de rádio, e aqui na outra ponta do espectro, a gente tem a radiação gama, que são as energias mais altas. É justamente nessa ponta. E é justamente sobre essa janela que essa palestra hoje que eu vou abordar nessa palestra hoje, né? Então, aqui voltando no espectro de frequências, a gente tem um espectro aqui de radiação eletromagnética, né? Em frequência, em comprimentos de onda e a energia, porque a energia é diretamente proporcional à frequência e inversamente proporcional ao comprimento de onda, né? Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a energia. Quanto maior a frequência, maior a energia, né? Então, esses dois aqui andam juntos, né? E esse aqui anda no sentido oposto. Quando a gente está falando de raios gama, então, a gente está falando de comprimentos de onda que tem o tamanho do núcleo atômico, né? Bom, isso é só para vocês lembrarem o que é o espectro eletromagnético e a luz, os comprimentos de onda visíveis, que são esses que a gente enxerga com os olhos, eles estão aqui nessa faixa bem estreitinha, né? Aqui para baixo tem ondas de rádio, por exemplo, nós estamos aqui na faixa de ondas de rádio, que são ondas sonoras e de mais baixas frequências, mais baixas energias e frequências ainda. E daqui para cima a gente tem ultravioleta, raios X e raios gama. E os raios gama, então, são realmente os comprimentos de onda e as energias, os comprimentos de onda não, as frequências mais altas e as energias mais altas que a gente pode capturar. Então, a pergunta que a gente se faz é, a gente pode observar o cosmos em todas essas frequências? A resposta é sim, né? E vocês viram, não sei se vocês estavam aqui ontem e anteontem, mas vocês tiveram a oportunidade de ver os tipos de instrumentos que a gente utiliza para observar nessas baixas frequências, nas frequências do óptico, que são os telescópios ópticos que já são utilizados desde o telescópio de Galileu, né, desde os anos 1600 e poucos, né? Mas hoje em dia, no século XXI, a gente também tem detectores para detectar a radiação em raios gama, nas energias, nas frequências mais altas. Isso aqui envolve uma tecnologia muito nova, muito complicada, e a gente ainda está na infância desse processo, né? Conforme vocês vão ver. Bom, até 1989, o único objeto que a gente observava em altas energias no céu era esse aqui, era a nebulosa do Caranguejo, né? Que está associado a um remanescente de uma supernova. Hoje, o céu que é observado em raios gama contém todas essas fontes, né? São mais ou menos, são um pouco mais, hoje em dia, isso aqui está meio desatualizado, são mais de 150 fontes astrofísicas, tanto da nossa galáxia como de fora da galáxia, que a gente consegue observar em raios gama. Que fontes, que tipos de fontes que irradiam radiação de alta frequência? Então, são supernovas, que são explosões, são o resultado, são estrelas que chegaram ao seu estágio final de evolução e explodiram, injetando os seus envelopes mais externos, só restando uma pequena estrela de nêutrons no meio, e esses envelopes injetados ainda propagam pelo meio interestelar através de uma onda de choque. Então, são os remanescentes de supernovas, né? Os pulsares, que são essas estrelas de nêutrons, que são essas estrelas massivas que já morreram, que ejetaram seus envelopes mais externos e só sobrou o caroço da estrela, que é uma estrela de nêutrons que gira muito rápida, com rotações que chegam a milissegundos, uma rotação completa, ou seja, é muito rápido, que são os pulsares. Aglomerados de estrelas também podem emitir radiação gama, em geral, quando eles têm estrelas bastante massivas, essas estrelas ejetam ventos que emitem radiação gama. Sistemas binários,
que hospedam um buraco negro também emitem radiação gama, ou uma estrela de nêutrons, sistemas estelares binários. Esses objetos cinzas que estão aqui são todos objetos que a gente ainda não identificou, ainda não sabe o que é, né? Também, esses outros objetos vermelhinhos aqui são núcleos de galáxias ativas que estão espalhados pelo universo afora, em distâncias muito maiores do que a distância da nossa própria galáxia, né? E outras galáxias que ejetam ventos supersônicos também emitem radiação gama. Então, esses são... Bom, mas vocês só veem bolinhas aqui, né? Isso não significa muito para vocês. Vamos falar um pouquinho mais do que essas fontes, como que essas fontes produzem essa radiação gama, essa radiação de altas energias, né? Em primeiro lugar, nós sabemos que essas fontes são aceleradores de partículas relativísticas, que a gente chama de raios cósmicos. O que são isso? São partículas que caminham, que viajam com velocidade próxima da luz. E elas são produzidas nessas fontes, de alguma maneira. E quando elas saem da fonte, elas têm que propagar através do cosmos, através do meio intergaláctico, do meio interestelar da nossa galáxia e chegar na Terra. Certo? Só que muitas vezes, nessa viagem que elas fazem através do cosmos, elas interagem com campos. Que campos? Com campos magnéticos que permeiam o espaço, com campos de fótons, outros fótons de baixas energias, interagem com outras partículas que permeiam o meio, e aí o que acontece? Essas partículas energéticas que são prótons, elétrons, são partículas de carga positiva, negativa. Essas partículas, ao interagirem com esses campos de radiação, de campo magnético, etc. e tal, elas produzem radiação gama, elas produzem raios gama. Raios gama são fótons também, só que são fótons de alta energia, certo? E esses fótons, enquanto essas partículas estão passeando pelo cosmos, elas fazem toda uma trajetória complicada, e quando elas chegam na Terra, a gente não faz a menor ideia de onde elas partiram, né? Foi produzida numa fonte aqui, mas elas espalharam tanto, passearam tanto, que a gente não sabe de onde elas vieram. Enquanto que a emissão gama que elas produzem vem direto da fonte que produzia essas partículas. Então, observar a radiação gama produzida por essas partículas que foram aceleradas nas fontes é muito importante. E é isso que os detectores de radiação gama fazem. Eles revelam a cara do universo e das fontes astrofísicas em raios gama, como que elas são em raios gama, né? Quais os detectores? Vocês me ouvem lá no fundo ou tá bem? Ok. Quais os detectores de raios gama atuais que a gente tem? Um deles é não é telescópio, como é que é o nome disso aqui, meu Deus? Satélite, obrigada. É o satélite Fermi. O satélite Fermi, ele fica orbitando aí em cima da Terra, em cima da atmosfera, e ele tem coletores que coletam radiação gama. Só que eles só conseguem, os detectores são sensíveis à radiação gama de mais baixa energia, que a gente chama de milhões de eletronvolts, ou seja, energia produzida a quantidade de energia é baixa, é intermediária, quer dizer, é alta pra caramba, né? Mas tem raios gama ainda mais altos. Então, isso daqui é uma medida de energia do raio gama em eletronvolts. E aqui isso significa milhões de eletronvolts, e isso daqui significa bilhões de eletronvolts. Então, cada fóton raio gama que produz essa energia carrega isso, essa quantidade de energia. Milhões de eletronvolts e bilhões de eletronvolts. Só que isso daqui não é tudo. Tem fótons ainda mais energéticos do que isso, certo? E esse detetor não é capaz de captá-los. Felizmente, há outros detectores aqui na superfície da Terra, que são os telescópios Cherenkov. Esses telescópios, como é que eles funcionam, né?
Então, vamos imaginar que eu tenho um fóton raio gama vindo de uma fonte distante, uma daquelas fontes que eu falei, um pulsar, por exemplo. Esse fóton, à medida que ele vai viajando, quando ele chega na nossa atmosfera, ele decai, cada fóton raio gama, ele vai produzir uma família de partículas relativísticas, que nem aquelas que eu mencionei agora há pouco, que são elétrons e pósitrons. O elétron, vocês sabem, é uma partícula carregada negativa, de carga negativa. O pósitron é o irmão gêmeo dele, só que com carga positiva. Então, eles são duas partículas idênticas, e essas partículas, elas também vão, à medida que elas vão sendo aceleradas na atmosfera, elas vão produzindo novos raios gama. E outra coisa que é muito importante é que, quando essas partículas são aceleradas na atmosfera da Terra, elas são tão rápidas, elas têm velocidade menor do que a da luz, porém é próxima da luz no vácuo. Só que na atmosfera da Terra, a velocidade delas é maior do que a velocidade da luz nesse substrato atmosfera. Vocês sabem que a luz atravessa no vácuo com uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Mas num sistema que não tem vácuo, ela é um pouco menor. Essas partículas são tão rápidas que elas viajam com uma velocidade maior do que a da luz nessa atmosfera. E por isso, esse processo, quando elas encontram as moléculas da atmosfera, elas excitam essas moléculas e fazem com que as moléculas produzam uma radiação de comprimentos de onda azuis. Então, é uma radiação azulada, e a essa radiação a gente dá o nome de Cherenkov, porque foi o primeiro físico que descobriu a natureza dessa radiação. E o que acontece é que esses telescópios construídos aqui na superfície da Terra capturam exatamente essa radiação Cherenkov. E a partir da captura dessa radiação, eles conseguem, tá vendo? Então, essa aqui é um esquema da piscina de radiação Cherenkov, que é produzida por um único raio gama que chegou, que produziu esse chuveiro de partículas, elétron-pósitron, que interagiram com a radiação da atmosfera e que produziram, digamos, essa piscina, a gente chama essa radiação Cherenkov. O tamanho disso, quando chega na superfície da Terra, típico, né, de um único chuveiro, de um único raio gama, é 250 metros. Né? Então, vocês já podem notar que um único telescópio não é capaz de capturar toda essa radiação. E é muito importante porque a gente capturar toda a radiação, porque a partir disso a gente consegue reconstruir o próprio raio gama que produziu essa radiação. A gente recupera as características, a energia, a direção do raio gama, então a gente sabe a direção da fonte que produziu aquela radiação. Mas, como eu falei, como essa radiação tem uma extensão muito grande, em geral você precisa de mais de um telescópio Cherenkov para observar um único fenômeno, um único evento, uma única fonte. E aqui, então, são os vários observatórios que usam telescópios Cherenkov, vários observatórios de raios gama que existem na Terra. Né? Vocês veem que todos esses arranjos, a gente chama isso arranjo de telescópios, um conjunto de telescópios, o máximo eles têm 5 telescópios, né? 5, 4 telescópios. Mas, obviamente, com 4 telescópios, não é suficiente para a gente pegar toda a radiação que vem de uma fonte. Se os telescópios estão apontando naquela direção, né, você perde uma parte. Então, para a gente aumentar as chances da gente observar a radiação melhor, a ideia é a gente construir um arranjo que seja muito maior do que os atuais. Então, esse é o nosso desafio, é construir a próxima geração de telescópios Cherenkov para poder capturar a radiação com um instrumento ou um conjunto de telescópios muito mais extenso. Isso é que vai ser o Cherenkov Telescope Array, o CTA. Então, esse projeto ainda
está em desenvolvimento, né? Então a gente está ainda construindo esses telescópios, mas a ideia é a gente construir um arranjo que tenha 100, um total de 100 desses telescópios, cobrindo uma área de mais de 1 quilômetro quadrado. Né? Na verdade, esse arranjo aqui vai cobrir logo no início 3 quilômetros quadrados, né? Na superfície. E com isso vai poder capturar a radiação. A ideia também desse arranjo é não só capturar, ser capaz de capturar a radiação toda em área, mas aumentar a sensibilidade, ou seja, o poder de resolução desses telescópios, que ainda atualmente é muito pobre, né? E também aumentar a faixa do espectro. Lembra que eu mencionei que o Fermi, o satélite Fermi, só captura as energias raio-gama menores do espectro de raio-gama? Esses outros arranjos atuais, eles conseguem capturar energias maiores. Mas esse daqui, esse novo arranjo CTA, ele vai capturar todo o espectro de raios gama. E com isso, a gente vai observar os aceleradores, os produtores de energias mais extremas no universo. A gente vai chegar em janelas jamais observadas, né? Então, vamos prosseguir, porque eu falo demais e já viu, tem ainda muito slide para mostrar. Mas vocês estão notando que esses pratinhos aqui, esses telescópiozinhos, isso aqui é um arranjo esquemático, mas o prato coletor, né, ele tem vários tamanhos. Então tem os que vão ter um tamanho maior, que são, por exemplo, esses 4 aqui, eles vão ter 23 metros de diâmetro. Esses de prato maior vão ser para capturar a emissão gama de mais baixas energias e de fontes mais distantes. Então é para olhar o universo bem remoto. Então eles têm que ter um pratão maior. Então eles vão ter diâmetros de 23 metros. Tá? Então no nosso arranjo vai ter pelo menos 4, nesse arranjo de 100 telescópios vai ter pelo menos 4 desses. Depois vão ter também os telescópios de tamanhos intermediários, de 12 metros de diâmetros. Esses vão capturar justamente raios gama de comprimentos de onda intermediários ou de energias intermediárias entre 100 bilhões de eletronvolts e 10 vezes 10 a 15 eletronvolts. Eu não sei dizer isso, é 10 vezes 10, é 10 trilhões, tá? Centenas, 1000 trilhões de eletronvolts, tá? De energia. Então, realmente, esta faixa aqui praticamente nunca foi observada no universo. A gente vai abrir um véu, vai revelar um universo que a gente desconhece. E esses aqui, os telescópios de tamanho menorzinho, que tem tamanhos de 4 a 6 metros de diâmetro, esses aqui são justamente para capturar as energias mais extremas, acima de 10 trilhões, né, 10 a 15 eletronvolts, dezenas de 10 a 15 eletronvolts, então 10 a 17. A gente pretende chegar até 10 à potência de 17 eletronvolts em energias. Então, realmente, com esses aqui, a gente vai enxergar um universo jamais observado, né? Então, só para seguir mais adiante, qual que vai ser a sensibilidade desse telescópio? Aqui nesse diagrama, a gente tem sensibilidade ou capacidade de capturar energia em função da energia propriamente, né? Então, aqui, quanto mais baixa a curva, melhor. Então, a gente vê que os instrumentos atuais, que nem o satélite Fermi e aqueles outros arranjos de telescópio aqui na Terra, como o MEDIC e o RES, eles conseguem capturar energia, radiação proveniente das fontes até essas curvas aqui, né? Aqui, por exemplo, aqui a gente tem a medida da radiação que é produzida por aquela primeira fonte, que é a fonte mais brilhante em raio gama que tem no céu, que é aquela nebulosa do caranguejo, aquela fonte que eu mencionei para vocês no começo, que é um pulsar, né?
Então, vocês veem que os instrumentos atuais só conseguem chegar até aqui, 1% do fluxo de radiação que o pulsar do caranguejo Crab produz. O CTA vai chegar até aqui embaixo, tá vendo? Vai observar, vai capturar fluxo de radiação de fontes abaixo de 1%, ok? Bom, seguindo mais adiante, o que é que a gente vai observar com o CTA? A gente vai observar muita coisa. Vai observar todas as fontes exóticas que tem no universo, que são as fontes mais energéticas, justamente porque são essas fontes que produzem muito raio gama, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos as fontes, temos um pulsar aqui, esse aqui é o pulsar do caranguejo, tá? Que ele gira muito rápido e produz essa nebulosa de gás que ejeta com velocidades supersônicas. A gente vai observar buracos negros, por exemplo, isso daqui é um sistema binário estelar, onde tem uma estrela doando energia para outro objeto aqui, que no centro é um buraco negro. Ou também pode ser uma estrela de nêutrons, é um objeto compacto que tem um disco acretando matéria, e à medida que essa matéria cai para o buraco negro, ela emite radiação em alta energia. Em outros comprimentos também, mas emite muita radiação gama que a gente vai observar. Aqui a gente tem um remanescente de uma supernova, então é o que sobrou. Lembra que eu falei para vocês, quando uma estrela explode, ela ejeta os envelopes, e esse envelope vai propagando pelo cosmos, pelo meio interestelar, pelo meio, né, entre as estrelas, formando uma onda de choque supersônico. Isso daqui é a extremidade, é essa onda propagando, e ela emite radiação gama também, né? Vamos observar jatos. Esses jatos colimados são realmente jatos de matéria relativística que sai dos núcleos de galáxias. Isso aqui é um buraco negro com 1 bilhão de massas estelares que está no núcleo de uma galáxia ativa, e ele ejeta isso aqui pelo meio intergaláctico e vai se propagando por milhões de anos-luz através do meio intergaláctico, carregando essas partículas relativísticas que produzem toda essa gama de radiação e produzem radiação gama. Então a gente vai observar tudo isso e mais, porque o CTA também vai ser capaz de capturar, medir matéria escura. Então, se tiver matéria escura no cosmos, a gente vai conseguir, inclusive, ver a composição química da matéria escura, né? E outras coisas exóticas que eu vou mencionar rapidamente mais para frente. Bom, então essa daqui é a caixinha, a caixa de ciências, né, que eu acabei de mencionar. Aqui tem todos esses efeitos, então nós vamos observar os aceleradores de partículas do cosmos, né? A gente vai estudar a física desses objetos compactos que produzem essas partículas relativísticas e a radiação gama associada, e vamos estudar essas coisas exóticas do universo que a gente ainda tem que desbravar e entender, que é a natureza da matéria escura. Vai testar se a velocidade da luz é constante ou não, porque em raios gama existe uma defasagem entre 2 fótons gama provenientes de uma fonte, é capaz de verificar uma previsão da teoria de campos de que a velocidade da luz a altíssimas energias não é constante, tá? Então, se isso for verdade, a gente vai testar isso. E outras coisas, a existência de partículas exóticas, também vamos ser capazes de medir o campo magnético no cosmos, os campos primordiais que permeiam o gás no cosmos em altas escalas e grandes escalas, em altas distâncias, enfim. Agora, deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos do que da capacidade potencial que o CTA vai ter, né, que o Cherenkov Telescope Array vai ter. Por exemplo, isso daqui são as fontes que a gente observa no disco da nossa galáxia em raios gama atualmente. Próximo não muito distante da posição em que o nosso sistema, em que o Sol e nós estamos na nossa galáxia. Vocês sabem que nós estamos a cerca de 8.000 anos-luz do centro da galáxia, né? Então, isso daqui seria o que a gente consegue observar em raios gama, as fontes em raios gama. Com o poder de resolução, a capacidade de captação de raios gama que o CTA vai ter, a gente vai conseguir ver isso tudo aqui. Então, vocês veem a diferença, né? Vai aumentar bastante a quantidade de fontes que a gente vai conseguir observar. Aqui,
a gente tem um remanescente de supernova, né? Que é um daqueles objetos, uma estrela que explodiu e no meio dela tem uma estrela de nêutrons, e isso aqui é o envelope que ela ejetou, que é o remanescente, né? Isso daqui é uma imagem no óptico. Luz visível a gente tem muito mais poder de resolução, a gente consegue ver melhor. Mas aqui, hoje, é o que a gente consegue observar desse mesmo objeto, aqui um pedacinho dele, é isso aqui. É uma mancha. Vocês veem alguma coisa aí? Não. Então, com o CTA isso vai melhorar um bocado. Olha o que a gente vai conseguir ver. A gente vai conseguir distinguir essa frente de choque muito melhor, tá? E a física, a informação, a quantidade de física que a gente extrai disso aqui, gente, é fabulosa, né? Depois, se vocês quiserem saber, venham me perguntar, porque num seminário só não dá para a gente falar sobre isso. Aqui, gente, se a gente pudesse sair da nossa galáxia e olhar para a nossa galáxia, a gente veria isso aqui, essa estrutura espiral, certo? Então isso aqui seria como que uma foto da galáxia se a gente pudesse fazer isso. Esses pontos vermelhinhos são o que a gente consegue observar hoje de objetos raios gama no disco da nossa galáxia. O que o CTA vai conseguir ver vai se ampliar para essa escala. Então a gente vai observar todas as fontes gama da galáxia inteira, até dos braços espirais mais extremos, né? Bom, como eu mencionei, a gente vai observar todo tipo de objeto exótico, então a gente vai conseguir observar buracos negros, né, em raios gama, as vizinhanças, não, a gente não vai ver buraco negro, esqueçam isso, a gente observa a matéria que está caindo no buraco negro e aí a gente extrai um monte de informação física, inclusive a gente vai poder saber qual é a natureza a composição química dessa matéria que está caindo para o buraco negro. Se são elétrons e pósitrons só, se são elétrons e prótons e assim por diante, tá? Porque hoje em dia a gente ainda não sabe isso, tá? E também a gente vai poder contar melhor a história desses jatos de matéria relativística que esses mesmos buracos negros ejetam, né? Então, por exemplo, a gente vai conseguir reconstituir toda a história, o espectro eletromagnético dessas fontes, porque a gente vai, com telescópios e radiotelescópios, a gente consegue observar a radiação em rádio, no visível, mas aqui a gente ainda conhece muito pouco. Isso daqui é energia versus fluxo, versus radiação. Então, aqui a gente está falando de raios gama, que a gente conhece muito pouco, aqui está o visível, o rádio, aqui a região do visível e de raio-x, e a gente vai conseguir construir esse tipo de diagrama para muitas fontes, né? Como eu havia mencionado, a gente vai conseguir detectar matéria escura, né? Pelo menos essa é a esperança, claro que com muitas barras de erros muito grandes, com muitas incertezas, mas essa matéria escura, ela estaria onde? Ela estaria povoando, porque a matéria escura ela é espalhada em volta das galáxias. Por exemplo, a nossa galáxia tem um halo de matéria escura estendido, certo? Todas as galáxias têm um halo de matéria escura. E é muito difícil medir a matéria escura porque ela não interage com a matéria visível. E por isso ela não produz praticamente nenhum sinal, nenhuma assinatura eletromagnética, nenhuma radiação, né? Porém, existe uma classe, uma família de partículas de matéria escura, e se essas partículas, elas não interagem com a matéria visível, certo? Mas elas interagem entre si. Então, se partículas de matéria escura colidem entre si, elas conseguem produzir energia, e essa energia é observada justamente, é observável, não observada, mas é observável em raios gama. Então, o CTA oferece uma capacidade potencial da gente medir, observar a aniquilação de matéria escura, né, de partículas, a colisão de partículas de matéria escura pela primeira vez, né? Isso aonde? Por exemplo, no centro da nossa galáxia ou nos halos de galáxias que a gente denomina de galáxias anãs. Você tem uma pergunta? Sim, você comentou que tem esses halos de matéria escura entre as galáxias, né? Em volta das
Só que, quer dizer, a gente acredita que a matéria escura esteja permeando todo o cosmos, assim como a matéria visível, certo? Gás, estrelas, etc. e tal. A matéria que a gente pode... campos magnéticos, enfim, a gente, né, acredita nisso. Agora, deixa eu só terminar aqui. Agora, a gente, por causa das medidas dinâmicas que a gente faz indiretas nas galáxias e nos aglomerados de galáxias, a gente consegue estimar qual que seria o tamanho, a dimensão, a distribuição dessa matéria escura. Mas ela certamente permeia os aglomerados de galáxias, então também está entre as galáxias. Agora, aqui para a gente medir, para a gente separar a radiação gama que vem das fontes astrofísicas, ou seja, que vem do gás e das estrelas, né, da matéria visível, da matéria escura, é muito difícil, certo? E por isso que a gente precisa observar determinados objetos. Um deles é uma classe de objetos que tem esse potencial, são as galáxias anãs. Essas galáxias anãs são galáxias esferoidais que praticamente não têm gás. Elas só têm uma distribuição massiva de estrelas, né? Então elas devem ter um halo de matéria escura em volta delas que não está contaminado pela radiação proveniente das estrelas e do gás. Então, se existe uma expectativa da gente medir a aniquilação de matéria escura, é nesses halos ao redor de anãs brancas. E no centro da nossa galáxia também. Por quê? Porque a gente está muito perto do centro da galáxia, só por isso. Mas está cheio de fonte astrofísica em volta da galáxia, do buraco negro que deve estar sentado no meio da nossa galáxia. Então vai ser muito difícil, né, medir isso. Mas existem já medidas indiretas pelo Fermi, que aparecem inclusive nessa tentativas de medida, né? Então, esse gráfico é muito complicado, mas deixa eu só explicar para vocês. Isso daqui é assim. Isso aqui a gente tem... se a gente conseguir medir... isso daqui, essa linha aqui, é a linha importante aqui. A secção de choque, o parâmetro de interação entre duas partículas de matéria escura que, ao se aniquilarem, esse parâmetro de impacto é essa linha aqui. Tá? Então, vocês veem que os instrumentos atuais, essas linhas aqui, correspondem às capacidades que os detectores atuais de raios gama têm. Essa aqui é o que o Fermi consegue ver, isso aqui é o que o RES consegue medir, e tem alguns candidatos. Por exemplo, o RES, para observar o halo da nossa galáxia, né, o centro, o halo de matéria escura associado à nossa galáxia, a Via Láctea, ele tem essa perspectiva, ou seja, ele não conseguiu medir nada, não vai conseguir. Agora, o CTA, ele passa, tá vendo? Ele está abaixo, a sensibilidade dele está abaixo, então ele tem grande chance de conseguir medir matéria escura no halo da nossa galáxia e, quiçá, em algumas galáxias anãs, como, por exemplo, essa daqui, porque essa galáxia aqui, essa galáxia anã, por exemplo, está aqui, tá vendo? Então, tem algumas tentativas que o Fermi e o RES, os detectores Fermi e RES já fizeram, mas ainda não tem nenhum sinal claro sobre isso, né? Bom, então, a nossa perspectiva, quem sabe a gente consegue medir matéria escura, né? A gente também vai conseguir, é interessante porque os raios gama, à medida que eles viajam pelos cosmos, eles interagem com outros fótons menos energéticos. Então tem radiação de fundo, né, radiação cósmica de fundo, não é só a radiação do Big Bang, que é aquela radiação de 3 graus Kelvin, que a gente observa em comprimentos de onda milimétricos, mas também tem radiação de fundo associada à radiação no infravermelho, que foi produzida pelas primeiras estrelas que foram formadas lá atrás no universo. As primeiras estrelas e as primeiras galáxias. E essa radiação de fundo está aí permeando todo o cosmos. Então vamos supor que uma galáxia distante produz raios gama. Esses raios gama vêm viajando e vão sendo parcialmente absorvidos por esses fótons dessa radiação de fundo. Nesse processo, a radiação que chega pela quantidade de radiação, pela quantidade de radiação gama que foi absorvida no caminho, a gente pode falar alguma coisa sobre essa radiação de fundo.
que foi produzida no universo quando as primeiras estrelas e as primeiras galáxias foram produzidas. Então vai dar muita informação sobre esse universo mais primordial. E isso é bem legal, porque a gente junta essa informação com informação de radiação cósmica de fundo, dos outros satélites, das outras missões, e faz uma composição multifrequência do universo, porque essa é a ideia, gente. Se a gente tivesse, a astronomia continuasse parada na astronomia óptica, ou seja, só telescópio óptico, a gente estaria ainda lá atrás, no século XX, no século XIX. E o importante, o salto que a gente deu no final do século XX, no final do século, ao longo do século XX e no começo do século XXI, é isso, é observar o universo em todas as janelas, do rádio ao raio gama. Né? Então, e a gente está vendo aí como é que é o universo em raio gama, que foi a última, né, o último ator a entrar nessa novela maravilhosa que é desvendar o universo, né? Nessa história maravilhosa. E aí, bom, o CTA também vai conseguir medir campos magnéticos cósmicos, porque campo magnético, gente, permeia todo o universo, as fontes, as galáxias, o meio intergaláctico, inclusive esse meio intergaláctico em campos magnéticos que provavelmente foram produzidos no universo primordial. Como que eles chegaram e expandiram junto com o universo e depois eles foram sendo amplificados, novos campos magnéticos foram sendo produzidos dentro das novas fontes, galáxias, estrelas, etc. e tal, mas esse campo magnético que está permeando o cosmos, por incrível que pareça, a gente ainda não conseguiu medir, né? E os raios gama, como os raios gama, lembra, de novo, eles sempre produzem o quê? Pares de partículas carregadas elétron-pósitron, certo? Aquelas partículas carregadas que são energéticas, são relativísticas. Partícula carregada interage com o campo magnético, é defletida pelo campo magnético. Então, se a gente consegue medir essas deflexões por causa da viagem dos raios gama através desde a fonte onde eles foram produzidos até chegar aqui na Terra, a gente também consegue mapear, ou pelo menos ter uma ideia dos campos magnéticos com os quais essas partículas do chuveiro que o raio gama criou foram sendo defletidas e foram produzindo no espaço ao longo dessa viagem. É um percurso, é uma história complicada, mas enfim, a gente pode fazer isso, é possível. Tá? Bom, só para terminar aqui, porque eu ainda tenho que falar da participação brasileira no CTA, né? Gente, eu vi que algumas pessoas levantaram as mãos, depois eu respondo, tá bom? Só para não perder. Hã? No final, acho que tem espaço para isso, tá? Só para a gente não perder o ritmo. Aqui, gente, é o centro da nossa galáxia. Isso daqui, quando a gente aponta lá para a direção de Sagitários A, tem um monte de coisa lá. Tem muito gás, muita estrela em volta e tem uma fonte central muito energética, que a gente acredita que tem um buraco negro de 1 milhão de massas solares, 2 milhões de massas solares, que é observado indiretamente, ou seja, tem as trajetórias das estrelas que estão caindo para lá, claramente apontam que tem um buraco negro, um treco massivo lá dentro, né? E essa luz brilhante aqui é observação, é o que a gente consegue ver em outros comprimentos de onda, tá? O que a gente vai... Bom, como é que a gente observa esse centro em raios gama atualmente? Bom, a gente observa em raios gama, a gente vê uma coisa também brilhante e vê uma bolha. Essa bolha aqui provavelmente está associada a um jato de partículas relativísticas que sai do centro da galáxia. Essa bolha foi observada pelo Fermi, a famosa Fermi Bubble. Né? Se vocês derem um clique na internet, Fermi Bubble, vocês vão ver um monte de matéria sobre isso, né? Na mídia, etc. e tal, também. Né? Mas então, o CTA ele vai ter uma sensibilidade jamais conseguida pelos outros detectores de raios gama para observar essa região central melhor. Então a gente vai conseguir. Isso aqui é como a gente observa o centro da nossa galáxia em raios X, isso aqui em rádio. Então vocês veem essa coisa brilhante que a gente vê, que é no centro da galáxia, é emissão rádio associada ao buraco negro, tá? Mas é em rádio que a gente vê
essa foto é rádio, essa imagem é rádio. Essa aqui é Herschel. Eu gosto de mostrar essa foto porque Herschel é comprimento de onda ainda milimétrico. É um comprimento de onda um pouquinho maior do que esse daqui, mas nesse comprimento de onda a gente observa essencialmente gás frio. Então vocês veem, em volta do centro a gente não vê nada, tá? Mas tem várias fontes aqui que são bem frias, que são nuvens de gás e estrelas já velhas, já processadas. Mas isso aqui é sobretudo gás frio. Então a gente vê que lá no centro tem uma coisa que é muito quente, que produz muito raio-x, que produz emissão não térmica em rádio, que são partículas relativísticas aceleradas nos campos magnéticos que tem aqui, que aqui tem uma doideira de campo magnético, e é por isso que a gente observa essa coisa brilhante. A gente vai observar em raios gama pela primeira vez um negócio assim, com o CTA, com a sensibilidade do CTA, a gente vai ver essa fonte em raio gama, lá para dentro, a gente vai ver melhor do que em rádio. Tá? Bom, aqui aquilo que eu tinha já mencionado para vocês, eu acho que eu até posso pular isso daqui, que é aquela ideia de que a gente, se a velocidade da luz não for mesmo constante em raio gama, a gente vai medir isso com o CTA, tá bom? Bom, gente, deixa eu então falar rapidamente nos slides que faltam, falar da participação brasileira no Cherenkov Telescope Array. Né? Então, a gente tem 3 grandes grupos, o nosso grupo aqui no IAG, né? O grupo, aqui tem os pesquisadores principais, eu sou a PI do projeto, a gente conseguiu verba junto à FAPESP para construir junto com os italianos o Mini Array. O Mini Array vai ser a primeira parte do CTA, que é o que a gente chama de precursor. A primeira coisa que vai ser construída vai ser o Mini Array. Tem outro grupo, tem um grupo, o pessoal de São Carlos e também do IFUSP, que está envolvido na construção dos telescópios de tamanho intermediário. O CTA Mini Array vai ser telescópios do tamanho pequeno, os de 4 metros. Tá? É um arranjo de telescópios de 4 metros, que vão pegar as energias maiores, ou seja, a gente vai observar o universo nas energias extremas pela primeira vez. E o Brasil está nisso com tudo. Né? E também tem o grupo do Rio, que está envolvido em desenvolver partes do telescópio, os de maior tamanho. Isso tudo, gente, é uma colaboração envolvendo 32 países. Então, ninguém aqui está trabalhando sozinho. Tá? Agora, só especificando um pouco mais o que vai ser o ASTRE Mini Array, que eu falei que vai ser o precursor do CTA. Então, vai ser um arranjo de 9 telescópios daqueles de tamanho 4 metros. Tá? A Itália vai estar responsável pela construção de 5 deles, o Brasil 3 e a África do Sul 1. A gente está desenvolvendo essa tecnologia toda em parceria com os italianos. Né? Então, os italianos começaram a desenvolver, a gente mandou engenheiros nossos para lá, para a Itália, e como eu falei para vocês, a gente conseguiu verba aqui da FAPESP para construir 3 dos telescópios, e aqui foi a inauguração do primeiro deles, que a gente chamou protótipo, que é o telescópio teste. Isso aconteceu já em 2014, em Catânia, na Itália, e aqui tem toda a equipe do ASTRE, né? Então, um montão de italiano e nós aqui. Eu estou aqui, está vendo a minha cabecinha? Tem mais aí uma meia dúzia de gatos pingados, né? de brasileiros. Mas a equipe hoje é maior, a equipe brasileira é maior, né? E o importante são os nossos engenheiros, gente, porque eles foram lá para aprender tecnologia e, no final das contas, eles transmitiram também. Então, isso é muito legal, porque a gente ajudou a desenvolver a câmera do telescópio, enfim, é uma coisa muito dinâmica, é muito legal. Né? Então, a gente só tem a ganhar com isso. Aqui são as componentes do telescópio, eu não vou descrever essas coisas, se tem algum engenheiro, aí depois vocês podem me perguntar, mas a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas esse é o nosso bichinho, o nosso filho. Então, tá vendo? Esses todos aqui, os pequenininhos, esses aqui vão ser esse tipo de telescópio que a gente está construindo. Né? Bom, aqui é parte da inauguração, eu achava que eu tinha, inclusive, eliminado esse slide. Aqui, gente, tem onde que vão ser construídos, onde que o CTA vai ser construído. A gente vai ter 2 sítios para cobrir todo o céu do hemisfério norte e o céu do hemisfério sul. Né? Agora, como o céu do hemisfério sul é mais importante, porque aponta para o centro da galáxia, para o disco da galáxia, então ele tem que ser maior. Então, o arranjo maior vai ser aqui no sul
e a gente vai construir no Chile, porque o Chile tem os melhores sítios do mundo para se construir observatórios, inclusive o observatório em raios gama. Então vai ser lá pertinho do ALMA. Vocês já devem ter ouvido falar do ALMA. Então vai ser lá pertinho, né? E no hemisfério norte vai ser nas Ilhas Canárias, tá? Vai ser, inclusive eu estou indo para lá na semana que vem. Vai ser o arranjo norte é um pouquinho menor que o arranjo sul, porque ele aponta para fora da nossa galáxia, né? Então ele vai olhar sobretudo o universo para fora. Enquanto que aqui a gente vai olhar tudo. No hemisfério sul a gente vai olhar absolutamente tudo. A galáxia e para fora dela, né? Aqui, então, os países envolvidos são 32 países. O Brasil está aqui, tá? Então, os países estão aqui assinalados em verde. Aqui é a planilha do CTA. Os telescópios vão ser... Eles já começaram a ser... Atualmente, a gente já tem todos os protótipos construídos. Agora, os telescópios mesmo em massa, produção em série, vão começar a ser construídos o ano que vem. Como eu falei para vocês, o ASTRE, né, o Mini Array, o Mini Arranjo, que é o nosso com a parceria com os italianos, vai ser a primeira parte a ser construída e já vai ser construído. Os nossos 3 telescópios vão ser os primeiros a serem construídos já o ano que vem, né? Só para finalizar, gente, eu queria dizer para vocês que o nosso grupo aqui, a gente faz todo um estudo dessas fontes que produzem essa radiação, esses eventos mais energéticos no universo. Embora a gente não esteja só focado em raios gama, porque a gente estuda a fenomenologia, o nosso grupo trabalha realmente com plasmas astrofísicos, ou seja, gás magnetizado que produz toda essa gama de efeitos, de processos físicos nos arredores dessas fontes e nos meios delas, né? Então a gente faz simulação numérica, magneto-hidrodinâmica, etc. e tal, de todas essas classes de fontes e, como eu falei para vocês, através de simulações por computador. Então aqui tem vários exemplos dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo no nosso grupo. Então, para terminar, só querendo dizer que a gente vai viver tempos, né? Tempos realmente exciting, a nova geração tem muita coisa para fazer, a astronomia não está esgotada, está todo o contrário, tem bastante coisa. A gente vai investigar o que a gente já conhece, um pouco, né? Vai tentar desvendar os processos físicos dessas fontes e vai descobrir novas e coisas que a gente não faz ainda ideia de que tem nesse universo lindão que tem por aí afora, né? Então, muito obrigada. Se tivesse internet, porque eu não consegui baixar o filminho, mas eu estou sem internet, então eu não vou... tá sem internet, gente. Então a gente pode botar. É um filminho só mostrando... É um filminho do próprio CTA, como é que vai ser, né? Então, uma animação feita... O mais fácil... Vamos ver se a gente consegue pegar, Liz. Pega aqui, vamos entrar. Vamos ver aqui. Tem que botar aqui. Ai, cáspita. Tem que botar aqui. Vamos colocar. Cherenkov. Tem que escrever tudo, porque senão... Não, Cherenkov Telescope Array. Senão vem qualquer coisa. Cherenkov Telescope Array. Telescope... Não, acho que não. Ixi, aqui vai cair em outro lugar. Melhor colocar Cherenkov Telescope. Tá aqui. Não. É isso que você estava falando. Eu que dei bobeira. Então aqui, vamos lá ver. Então isso aqui está no site do Cherenkov. Se vocês vierem aqui no Outreach, multimídia. Ai, vídeo. Vamos lá ver se eu consigo. Tá com som isso aqui? Tá. Então isso aqui é legal. É um filminho de 1 minuto e meio, então é rapidinho, gente. É só, basicamente, sumariza aquilo que eu descrevi sobre o CTA, os tamanhos dos 3 telescópios, 4, 12 e 23 metros, né?
para capturar as diferentes faixas do espectro, então cobrir todo o raio gama, né? Aqui, gente, o sítio sul, que vai ser menorzinho, 1 km², e esse, o sítio norte, aliás, e o sítio sul, que vai ser 3 km². Claro, eles ainda não estão lá. Já tem um desses grandões que está quase pronto nas Canárias. Então a gente vai para lá semana que vem com uma reunião do CTA. A gente vai ver como é que ele está. Então tá vendo o arranjo aqui? Então a gente tem 4 grandes, uns 25 de tamanho intermediário, e depois os menorzinhos, na verdade são 4 metros cada um de diâmetro. Então vocês vêm aqui só para ter uma perspectiva, uma noção do tamanho. Por aquela fonte lá, e aí as radiações Cherenkov que chegam, os detectores, aqui tem as câmeras detectoras da radiação. Aí a nebulosa do Caranguejo, que é a fonte mais forte no céu. Então isso é só para, vocês viram, é só para ter uma noção. Gente, muito obrigada. Bom, então, eu vi algumas mãos levantadas, então se vocês A gente pode abrir para perguntas? 1, 2, 3. Vamos esperar um pouquinho, porque são muitas. Vamos pegar os primeiros para uma questão de organização. Eu acho que ele deveria ser o... porque ele me perguntou... bom. Boa noite, professor. Não tem problema. Boa noite. Os neutrinos são um tipo de radiação detectado pelo CTA? Como? Os neutrinos. Não. Neutrinos não. O CTA ele é sensível à radiação gama eletromagnética, né? Os neutrinos têm outros tipos de detectores de neutrinos. Agora, as fontes que produzem raios gama, em geral, são fontes produtoras de neutrinos, né? Justamente porque os neutrinos podem ser produzidos a partir do decaimento de fótons gama. Então, olhar fontes produtoras de raios gama são também alvos potenciais para emissores da radiação de neutrino, né? E o senhor não consegue perguntar, né? Não, aquele senhor, ele já levantou a mão lá no meio aquele senhor ali da... Boa noite, professora. Oi. Ao longo da palestra foi falado sobre a matéria escura, né? E a minha dúvida é exatamente a seguinte: com o nosso conhecimento atual, o que seria a matéria escura? E se a gente pensar no termo do cosmos, qual o papel dela no cosmos? Uau, você perguntou o essencial, né? Porque você sabe... bom, é assim, a gente, de acordo com as teorias de evolução e formação do universo, né? Vocês sabem que o universo está numa expansão acelerada, né? Então, se você leva em conta todos esses ingredientes que a gente observa do universo, né? A informação que a gente extrai da radiação cósmica de fundo, né, sobre a formação do universo a partir de uma explosão inicial, de um Big Bang, né, onde não tinha nada e a partir dali matéria, energia, espaço e tempo começaram a expandir, né, e essa energia foi expandindo e formando as novas estruturas, etc. e tal, matéria foi expandindo e resfriando e formando a matéria fundamental, as partículas, e a partir da aglutinação dessas partículas foram sendo formadas as primeiras estruturas. Então, esse universo todo, essa expansão que vem durando mais ou menos uns 15 bilhões de anos, carrega muitas informações que nos levaram a concluir, né, na cosmologia, que o universo tem 3 componentes principais. Uma componente muito pequena de matéria bariônica, que é essa matéria visível que produz toda essa radiação que a gente vê, visível, eletromagnética, que corresponde a menos de 1%, né, de tudo.
e que a gente teria mais ou menos 27% de matéria não visível, que seria a matéria escura, que só interage gravitacionalmente com a matéria visível, né? E um restante 70% do universo, do terceiro ingrediente, que seria a energia escura, e responsável por essa expansão acelerada do universo. Então, como vocês veem, a gente realmente só consegue interagir, observar, detectar mais diretamente 1%, que é a matéria luminosa, visível. A matéria escura, só indiretamente, por efeitos dinâmicos, pelos efeitos dinâmicos que ela causa na matéria visível, né, através da gravidade, e a energia escura só por causa dessa evidência que o universo está expandindo de maneira acelerada. Mas então, quer dizer, é uma história muito longa. Eu não sei se eu respondi tua pergunta, como é que fica a energia. Então, seriam 27%, né? Tá? Ou seja, de matéria escura. Na realidade, ele fez exatamente a pergunta que eu ia te fazer, né? É que eu não consigo conceber a existência da matéria escura. Como que vocês detectam, como que vocês chegaram nela, né? O que você acabou de dizer aí. Então, quer dizer, são estudos, são décadas de estudos, né, da cosmologia, mas as evidências observacionais da matéria escura existem várias. Então, por exemplo, uma coisa que é muito interessante na nossa galáxia e em outras galáxias, você consegue medir a curva de rotação da nossa galáxia, ou seja, a curva de rotação é a distribuição da velocidade radial, a velocidade de rotação, com a distância ao centro. Então, nos vários raios. Imagina que você pega a nossa galáxia espiral e você consegue mapear isso. E realmente a gente mapeia, porque a gente observa as nuvens do meio interestelar, as estrelas, etc. e tal. Então, você consegue mapear essa curva de rotação. E o que a gente vê é que a curva de rotação, ela deveria ter ela deveria decair, usando as leis da física, né, as leis de Kepler, etc. e tal, dinâmicas, né, usando dinâmica gravitacional. Ela deveria ter um comportamento que não bate com o fim da matéria visível, né? Então, se a gente pega a matéria visível e vê a quantidade de massa que você tem distribuída em cada raio, essa curva de rotação não descreve, você precisa colocar uma quantidade extra de massa nesses anéis para poder explicar a curva de rotação observada. Então, essa quantidade extra a mais que a gente adiciona, a gente chama de matéria escura. Porque, então, por isso que a gente diz que os halos de matéria escura são estendidos, porque eles são maiores do que a galáxia visível, né? Isso não acontece só com a nossa galáxia, tem várias galáxias que já foram observadas as curvas de rotação, que tem esse mesmo fenômeno, né? E também quando você começa a estudar aglomerados de galáxias, então você vê como que as galáxias, porque as galáxias estão gravitacionalmente interagindo, elas estão ligadas em aglomerados, né? Não que elas estejam ligadas, mas elas têm um meio permeando, mas elas sentem a atração gravitacional umas das outras e eventualmente até elas sofrem colisões. Isso a gente vê claramente quando a gente observa o universo mais remoto, mais primordial, onde o universo ainda era menos expandido, então as galáxias estavam mais próximas, elas colidiam com mais frequência. Você vê galáxias, né, a gente consegue enxergar isso, galáxias colidindo e pegando pedaços, saindo pedaço de uma e entrando na outra. A nossa galáxia mesmo tem algumas galáxias satélites anãs que a gente vê pela dinâmica delas que elas estão caindo para a Via Láctea, para a nossa galáxia, né? Então, bom, mas isso eu estou desviando do assunto. Quando você estuda a dinâmica de interação entre essas galáxias de aglomerados, você vê que você estuda a distribuição de velocidades e você coloca as leis da física, as leis da gravidade, você vê que, de novo, tem mais massa nessa história colaborando para essa interação. É como se tivesse uma massa escondida a mais, ou seja, uma determinada galáxia está puxando mais a galáxia vizinha do que devia, se a gente só levar em conta a massa visível. É o que interfere na ação gravitacional, então. Exato. Aí você tem que, então, seria conhecido como matéria escura. Exato. A massa gravitacional é muito maior do que a massa visível. E essa quantidade excedente a gente chama de matéria escura. Tá? Então,
Em relação aos raios gamas, quando eles estão vindo em direção à Terra, que vocês detectam, etc., ele tem a possibilidade de, não sei, tipo, mudar a velocidade dos raios ou se transformar em outro tipo de raio? Se sim, tipo, como esse processo ocorre? Tá, boa pergunta. Então, eu falei, né, que um raio gama, o raio gama o que é? É um fóton. Chama-se raio gama por causa lá dos físicos do século XIX, quando começaram a detectar essas coisas. Aí era raio-x, ninguém sabia o que era o raio-x, então ficou x. Depois veio o gama, certo? Raio gama. Então, raio gama são fótons, partículas de luz, certo? Só que são partículas de luz super energéticas com altíssimas frequências, né? Como eu descrevi. Então, esse raio gama, quando ele é emitido pela fonte, ele vai viajar pelo espaço, pelo cosmos, certo? Só que esse cosmos tem outros campos de radiação, por exemplo, a radiação cósmica de fundo, certo? Ou aquela radiação no infravermelho que eu falei, que foi produzido pelas primeiras estrelas, primeiras galáxias que foram produzidas no universo. Então, o que acontece é que eles interagem realmente, eles colidem. Nesse processo, o raio gama transfere parte da sua energia para aquele outro fóton de menor energia. Então, ele perde um pouquinho da energia dele. Nesse processo, ele não só transmite energia a um outro fóton, deixando esse fóton mais energético, mas ele também decai, né? Ele produz pares de partículas relativísticas, os elétron-pósitrons, né? Então, toda essa família, esse chuveiro de partículas que vem de um único gama, vem viajando. Só que quando ele chega até nós, ele ainda é um raio gama, mas quando ele saiu da fonte, ele era um raio gama ainda mais energético. Mas a gente consegue, pela distância que ele vem da fonte, e sabendo mais ou menos quais são os campos de radiação, a gente pode pelo menos inferir com que energia ele chega. E ele ainda chega com energia para chuchu, para fazer todo esse estrago na nossa atmosfera, né? Não sei se vou claro. Boa noite, professor. Boa noite. A minha pergunta eu acho que é meio genérica, mas eu não consigo deixar de ter vontade de fazer. A gente vê tantas iniciativas de grandes projetos como esse, por exemplo, como o GMT, como o James Webb, como o próprio Hubble, que já está velhinho aí, o ALMA, que já está funcionando, etc. Esses projetos todos têm grandes objetivos e a gente sabe que, por exemplo, o James Webb vai trabalhar só no infravermelho, essa iniciativa em cima de raio gama, etc. Mas há algum tipo de alinhamento, algum tipo de organismo mundial que faz um alinhamento entre esses objetivos e saber que um vai ajudar o outro, em que hora que vai ajudar? Porque é muito dinheiro, muita gente trabalhando e o universo é grande, mas... Exato. Não, excelente a sua pergunta. Né? Excelente a sua pergunta, porque, inclusive, hoje em dia, é justamente isso que a gente faz. É astronomia multifrequência. Isso significa que para você estudar a fundo uma fonte, por exemplo, o centro da nossa galáxia, você precisa combinar todos os comprimentos de onda, do rádio ao raio gama, né? Das menores energias às energias extremas. E cada um vai te informar, vai te oferecer uma informação que é a peça de um tijolinho, né? Ou a peça de um quebra-cabeças que você vai montar junto. Então, eu sou teórica. Eu não entendo a astronomia numa única frequência. Ótico. Eu não entendo, eu nunca enxerguei a astronomia assim e não aprendi assim. Tudo que eu faço a modelagem, eu preciso da informação em todos os comprimentos de onda para me ajudar a construir um modelo único, para me ajudar a entender a física daquela fonte. Por isso que eu falei. E hoje em dia, realmente, todas as missões, todos os projetos se ajudam. Vocês viram, por exemplo, a semana passada, o anúncio do Gamma Ray Burst, né? Das ondas gravitacionais. A colisão das estrelas de nêutrons foi observada, né, através das ondas gravitacionais e imediatamente, como é um objeto que é muito forte, essa colisão tem muito gás, produz muito gás energético, eles ativaram
vários observatórios em todos os comprimentos de onda do mundo inteiro e saiu todo mundo a observar aquilo. E aí saiu um resultado maravilhoso. Tem 65 papers que saíram só semana passada com todos esses resultados multibanda. E hoje em dia, mais e mais a gente faz essa coisa multibanda. Por isso, quando vocês ouviram um astrônomo dizendo não, o negócio da astronomia, o futuro da astronomia são os grandes telescópios ópticos, não é verdade. O futuro da astronomia é multifrequência. E é isso que a gente está fazendo aqui no IAG. Por isso que é muito importante a gente ter esse apoio da FAPESP para esses projetos em toda a banda do espectro. Foi uma coisa formidável, que a gente conseguiu conciliar, né? Aproveito para comunicar que esse evento que a Beth acabou de citar será o tópico do próximo Astronomia para Todos, do mês de novembro, o último do ano. Então, obrigada por adiantar um pouco o tema. Legal. Boa noite. Beth, você falou que o CTA ele nos dá informações a respeito daquelas estrelas do universo primordial. Ele também vai nos dar informações a respeito dos buracos negros primordiais, aqueles que não foram criados a partir de colisões estelares, ou melhor, de estrelas que vieram a morrer. Deu para entender? É assim. Objetos muito remotos, né, a gente consegue observar núcleos de galáxias, né, por exemplo. Núcleos de galáxias são sempre buracos negros supermassivos, né? Então isso a gente consegue observar até com certa frequência em várias faixas do espectro eletromagnético. Em rádio foi o primeiro, né, por causa da radiação síncrota, não térmica. A gente observa porque realmente eles são muito massivos e muito energéticos. Agora, existe uma classe de fontes muito energética e que está espalhada aí pelo cosmos e pode produzir radiação gama, mesmo sendo distantes, que é justamente colisão de buracos negros. Por exemplo, os gamma ray bursts, os surtos de raios gama, a gente acredita que eles são formados a partir da colisão de sistemas binários que têm dois objetos compactos, ou duas estrelas de nêutrons, como essas observadas na semana passada, ou dois buracos negros, né? E aí, só que se são dois buracos negros, é mais difícil a gente conseguir sozinhos, porque o buraco negro, em geral, ele já perdeu, um sistema binário de dois buracos negros, ele já perdeu toda a matéria, porque ele já engoliu toda a matéria, todo o gás. Gás, estrela, já engoliu tudo. Quer dizer, se é um sistema binário, é só gás que engoliu. Já engoliu tudo. Todo o produto das estrelas já engoliu tudo. Então você realmente só tem duas coisinhas que o único jeito de observar, praticamente, a única chance, a expectativa, é através de ondas gravitacionais, né? Mas, ainda assim, é possível. Então, por isso, tem os surtos de raios gama, que eu mencionei várias vezes, que são os gamma ray bursts. Esses eventos, eles são gamma ray bursts porque eles são surtos de raios gama. São os eventos mais energéticos do universo. Eles pipocam se você colocar o detector, né, o Fermi, por exemplo, detecta 2, 3 por dia. E eles vêm de qualquer parte, tanto da nossa galáxia como de fora da galáxia, de um universo remoto. E a gente ainda não sabe direito o que é um surto de raio gama, mas muito provavelmente eles são esse tipo de objetos, são sistemas binários, são estrelas, são sistemas binários ou combinando dois buracos negros. Esses aí é mais difícil de observar. Eu diria que é de uma estrela que tem ainda massa caindo para um buraco negro. Esse tipo de merge, por exemplo, uma estrela de nêutrons com um buraco negro, ou uma estrela de nêutrons com uma estrela de nêutrons, isso é capaz de gerar raios gama, né? Esse colapso. Então, e são distantes. Então, por uma fraçãozinha de segundos, 0,7 segundos, essas coisas emitem uma energia que dá, deixa eu ver, o Sol é 10... Liz, me ajuda aqui. É 10 a 33, né? 10 a 33. O Sol. Vocês perderam? Desculpa. Tá, não. O Sol é 10 a 33, Ergues, né? 10 a 33 ou 10 a 30, eu sempre confundo.
ergs por segundo. 10 a 33. Então, da 10 a 33. Esses eventos, não, 10, tem evento que já foi observado com 10 a 57 ergs por segundo. Ou seja, é como se fosse a luminosidade do Sol multiplicada por uma potência, vocês fazem 3, 20, multiplicado por uma potência 10 a 23, vezes a luminosidade do Sol, eles produzem. É um flash, tá? Depois não produzem mais, é um flash. Né? O Sol produz 10 a 33 continuamente, ergs por segundo. Isso é um flash. Mas imagine esse flash vindo assim de um lugar remoto do universo, a gente observa. Né? E é resultante dessas colisões. Né? E com essas colisões, se tem matéria caindo, parte da matéria cai e parte da matéria é ejetada por causa do excesso de... É muita matéria, tem muito momento angular, né? Então, e tem muito campo magnético, então parte dessa matéria é ejetada na forma de jatos. E ainda bem, porque é isso que a gente observa. Jatos de raios gama. Um jato de raio gama. Né? Então, eu não sei se eu respondi tua pergunta. Então, refaz a tua pergunta, porque eu tendo a... Tá bom. Hã? Não, eu perguntei a ele se eu respondi a pergunta dele. Ah, tá certo. Né? Eu estou perguntando, vocês estão ruído? Eu estou... Aqui não é forte, eu vejo que lá, por isso que eu não sei se o pessoal está me ouvindo. Ah, eu acho que é do... Eu acho que era o ar-condicionado, sim. Boa noite. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre quasares e núcleos ativos de galáxias. Se eles têm alguma relação. Total. Quasares é um dos vários nomes que a gente dá a núcleos ativos de galáxias. Quer dizer, núcleos ativos de galáxias são galáxias que têm um buraco negro supermassivo no seu centro e que ainda está ativo. Por atividade significa que ele ainda está acretando, está ainda absorvendo matéria em volta, a matéria da galáxia à volta nas vizinhanças, estrelas e gás, e está produzindo esses jatos também de matéria. Então, o que não cai para dentro termina saindo nesses jatos. Né? Então, os quasares, a gente costuma dividir os núcleos ativos de galáxias em várias classes, de acordo com as características das observações que a gente captura. Porque alguns dessas galáxias, o jato aponta para a linha divisada. Outras, o jato está assim, em outro ângulo. Uns produzem mais linhas no óptico, outros produzem menos, uns produzem mais emissão em rádio, outros menos, uns mais em raio gama, outros menos. Então, de acordo com isso, a gente vai definindo classificações, subclassificações, para nos ajudar a distinguir os vários tipos de objetos. Mas no final, no frigir dos ovos, é tudo a mesma coisa. São todas galáxias que têm um núcleo que provavelmente hospedam um buraco negro de milhões ou centenas de milhões de massas solares e está agregando matéria para si. Né? Outra coisa que eu queria saber é como são realizados os estudos em cima da radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo, bom, você sabe, né? A radiação cósmica de fundo ela foi medida por satélites. Primeiro o COBE nos anos 90, e isso terminou dando o prêmio Nobel para a equipe há alguns poucos anos atrás. Depois veio o WMAP e mais recentemente o satélite Planck. Né? Então esses satélites, o que eles fazem essencialmente, você lança ele lá e eles rastreiam. Eles escaneiam o universo, o céu todo diariamente. Eles têm detectores sensíveis à radiação cósmica de fundo. A radiação cósmica de fundo ela é isotrópica, significa que ela é a mesma em todas as direções, se detecta o mesmo fluxo em todas as direções, e ela foi produzida, ela é o remanescente, né, do Big Bang, o que originou o universo. E veio resfriando desde aquela época e permeia todo o cosmos. Né? Então, como nessa faixa de comprimentos de onda milimétricos você não consegue observar aqui do solo, você lança os satélites e aí eles fazem esse mapeamento. Né?
Por que tantos detectores? Bom, porque é muito importante medir a radiação cósmica de fundo, saber de onde viemos, como esse universo todo lindão começou, né? Então, já foram lançados, e essas missões são muito caras, né? A última foi o Planck, e o Planck, você vai sofisticando os detectores, é isso. E aí você vai conseguindo medir mais e mais coisa desse espectro, né? As flutuações que ele tem, né? Porque ele é um espectro, uma radiação de corpo negro, é isotrópica, a temperatura corresponde uma radiação corresponde a uma temperatura de 3 graus Kelvin, mas ela tem flutuaçõezinhas nela. E essas flutuaçõezinhas é que estão diretamente conectadas à formação das primeiras estruturas do universo. Por isso elas contêm muita informação importante, muita física. Por isso que a gente precisa soltar esses satélites para ir medindo essas coisas cada vez melhor. Né? Tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta. São 2 perguntas sobre a construção do próprio CTA. A primeira é como vai ser feita a disposição dos 3 tipos de telescópio, porque imagino que se você concentrar todos em uma única região, você vai acabar perdendo algumas frequências de onda que não caiam exatamente no telescópio. Então, queria saber como é que vai ser feita a disposição e se os telescópios contam com algum sistema semelhante aos de telescópios refletores, por exemplo, para ajudar a captação de mais radiação em um único sensor. Muito boa a sua pergunta. E, de fato, aquela distribuição que eu mostrei, né, com os 4 ali no meio, depois um monte de telescópio de tamanho intermediário, os large size telescópios de tamanho grande, né, depois vindo os outros de tamanho intermediário e nas extremidades os de tamanho menorzinho, isso não é por acaso. Essa distribuição ela tem uma razão de ser. Com essa distribuição, a gente vai conseguir exatamente capturar o máximo de um chuveiro daqueles, né? De cada fóton que vem, a gente consegue capturar o máximo daquele chuveiro e das as energias, tanto para fontes mais distantes, onde você precisa de pratos grandes para capturar a radiação de mais baixa energia e de mais distante, né? Assim como os de tamanho intermediário para capturar radiação intermediária, e os menorzinhos que vão ser mais sensíveis à radiação, aos mais energéticos. Então, os mais energéticos produzem um chuveiro, né, uma radiação Cherenkov ainda mais larga. Então, você precisa ter os menorzinhos espalhados na extremidade do array. Então, tudo isso é estudado. E sabe como? A gente faz simulações Monte Carlo de várias distribuições. Você tem 100 telescópios para distribuir da melhor maneira possível para capturar, para fazer a melhor ciência possível num determinado conjunto de horas. Né? Então, isso tudo a sua pergunta é bem pertinente. E isso é complexo, não é trivial, não. Tá bom? Pessoal, acho que a gente deve agradecer agora a professora Elizabeth pela colaboração. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, gente, por vocês terem tido a paciência de me ouvir. Eu falo mais que o cotovelo. Sei que às vezes a gente interrompe a sessão de perguntas, é que tem sempre um limite, né, de tempo, da atividade prevista também. E também a professora acaba ficando, tem que tomar uma água. Não. Então fica para a próxima também. Todo mês a gente vai estar aqui. O último Astronomia para Todos desse ano vai ser agora em novembro, com o tema de ondas gravitacionais. Fiquem atentos às nossas páginas, nossa rede social agora no Facebook, né, que é ali que a gente divulga. As inscrições costumam encerrar em menos de 2 horas, né, Tasso? E hoje, infelizmente, mais uma vez, São Pedro não colaborou, né? A gente não tem observações, mas o Tasso sempre prepara um material tão bonitinho para mostrar sobre o que a gente poderia observar se o céu estivesse aberto, né? E aí com o pessoal do CASP também, e aproveitar a oportunidade para quem quiser tirar dúvidas sobre os cursos que eles desenvolvem. Posso chamar, Tasso, para... Na verdade, é aquela triste missão de explicar para vocês aquilo que vocês não estão vendo. Né? Talvez a gente mude, aí, amplie um pouquinho aí o âmbito aí da astronomia para todos e coloque astronomia e meteorologia para todos. Quer dizer, em vez de reconhecimento do céu, a gente vai ter reconhecimento de nuvens. Né? Quer dizer,
stratos, nimbus. Hoje tinha quando nós entramos aí, tinha uns estratocúmulos, o que quer dizer que provavelmente a gente vai ter chuva durante a noite. Enfim, né? A gente vai aprendendo outras habilidades também, não tem jeito. Quem mexe com astronomia observacional tem que saber reconhecer nuvem, né? Pelo menos para xingar, talvez menos, São Pedro, né? Deixa eu ver se eu consigo. Cadê o Denis? O Denis está por aí? Denis, você me dá uma mãozinha? Mas não só com o computador, não. Em primeiro lugar, eu queria apresentar o Denis, né? Queria apresentar o Denis, que o Denis é o coordenador geral do CASP, né? Eu cuido mais da parte de ensino, de cursos e assim por diante. Mas o Denis, ele cuida praticamente de tudo, né? Da criançada toda. Eu cuido de umas 2 ou 3 crianças. E eu queria enquanto eu arrumo as coisas aqui, eu queria que o Denis falasse um pouquinho do CASP. Normalmente a gente tem tempo só para falar dos cursos ou falar alguma coisa relativa à astronomia para todos, mas sobre o CASP seria legal que você falasse um pouquinho. Boa noite. O Clube de Astronomia de São Paulo é uma organização social sem fins lucrativos. Nós somos um clube formado e formalizado desde o ano de 2001 e nós estamos no IAG em parceria com eles justamente para trazer um pouquinho mais da astronomia amadora para o acesso público às pessoas. A filosofia do CASP é astronomia cidadã, ou seja, trazer para as pessoas consideradas leigas acesso para que as pessoas se tornem observadoras. Pelo menos tragam para si o direito e a satisfação de praticar astronomia de uma forma qualitativa e com um acesso a uma informação correta, uma informação bacana. Somos hoje 6.000 pessoas distribuídas em São Paulo e no Brasil inteiro e nós trabalhamos muito com difusão. O forte do CASP é difusão em astronomia. Uma das tarefas que nós realizamos aqui, por exemplo, hoje, é uma das filosofias do CASP, que é acesso às observações públicas. A atividade mais forte que o CASP tem é telescópios na rua. Ou seja, nós pegamos os nossos próprios telescópios, colocamos nas ruas de São Paulo, o Dorival Reis, o coordenador de telescópios aqui em São Paulo, e nós fazemos esse trabalho de difusão. A mais, né, vamos dizer, para complementar esses trabalhos de difusão, nós trabalhamos com a linha de ensino e coordenação de instrução, para que as pessoas tenham acesso à astronomia no sentido literal, para que elas possam conhecer, para que elas possam estudar. Nós trabalhamos com material baseado no trabalho do Tasso, inclusive, para que nós possamos fazer com que essa difusão chegue às pessoas. Então, as pessoas são convidadas a participar do CASP, no sentido de que elas possam se dar ao direito, né, de observar, de conhecer, de pesquisar. Existem astrônomos de todas as áreas, existem astrônomos teóricos, existem os astrônomos práticos, existem aqueles que lidam com a astronomia por impulso, por simpatia, né? Eu gosto, por exemplo, de absorver informação. Eu, por exemplo, sou um visualizador do Halley, né? Acabei de falar a minha idade. Então, desde quando eu observei o Halley, passei a observar... Oi? Não, foi quase isso. Fica quieto que eu te conheci quando o Halley passou. Então, nós gostamos de dizer que nós acolhemos justamente dentro desse trabalho. E esse trabalho acontece justamente por causa disso. Quer dizer, nós trabalhamos por difusão. Ainda mais num país onde nós temos um grande problema de difusão de ciência e tecnologia tão limitado, nós valorizamos muito esse trabalho social de acolhimento, né? Você vai falar sobre os cursos? Tá. Então nós fazemos este acolhimento, inclusive em parceria com o próprio IAG. Nós fazemos esses trabalhos na rua, nas escolas e tudo mais. E aqui, em particular, nós desenvolvemos esse trabalho, que é um curso gratuito, inclusive, onde os entusiastas em astronomia podem estudar astronomia conosco. E a nossa equipe se divide, né, em várias linhas de trabalho, onde essas pessoas vão poder estudar astronomia, vão conhecer todas as nuances que nós lidamos com as observações. E, é claro, aqueles entusiastas que realmente querem se transformar
em astrônomos amadores observadores, eles podem fazer a grade completa do curso, e ele, sendo um astrônomo amador observador, ele está perfeitamente habilitado para ajudar a fazer pesquisa, para fazer as suas próprias observações. Muitas vezes ele é um entusiasta de ciência, então ele tem seus interesses pessoais para conhecer alguma coisa a mais, e ele vai conhecer todas essas grades de curso que o Tasso vai discorrer para vocês, porque nós fazemos justamente isso, quer dizer, nós abrimos um leque de opções, e este entusiasta vem para o CASP, ele faz esse curso de forma gratuita. Esse oferecimento é feito aqui no IAG aos sábados de manhã, e esse contato é oferecido justamente para que essa pessoa possa enxergar melhor este leque. Existem N situações e vertentes de trabalho, de pesquisa, e também existem aquelas linhas que ele pessoalmente pode se identificar e falar: poxa, eu quero isso para mim. Eu quero fazer astronomia, eu quero me tornar um observador. Ok, Tasso? Perfeito. Obrigado, Denis. Eu acho uma coisa interessante da gente falar de uma forma mais geral sobre o CASP, porque o CASP não tem só, como atividade, não tem só os cursos, não. Essa é uma linha. Mas um clube grande, como o Denis mencionou agora há pouco, tem que ter um pouco de tudo, na verdade, né? Acho que foi em 2013, mais ou menos, o Oscar Matsuura, que é um pesquisador, foi pesquisador aqui do IAG, já se aposentou hoje, está no Museu de Astronomia. Ele coordenou um livro que está disponível hoje no site do Museu de Astronomia, do MAST. Só colocar no Google MAST Publicações História da Astronomia do Brasil. Tá? São 2 volumes com 500 páginas, mais ou menos, cada uma delas. Vocês podem baixar separadamente cada texto, tem uns 50 textos mais ou menos, e eu fui convidado pelo Oscar para escrever sobre a história da astronomia amadora no Brasil. E eu posso dizer o seguinte, eu posso falar tranquilamente sobre isso, porque eu não sou fundador do CASP, né? E quando eles conversaram, eu me divertia muito, claro que eu já conhecia as pessoas. Digo que vocês são um bando de doidos, porque eles levavam o pessoal para observar na Avenida Paulista, né? Onde dá para ver pouca coisa mais do que a Lua, um ou outro planeta, né? E um monte de carro. Mas eles levavam, e o pessoal ia, né? A gente tem algumas fotografias legais da noiva que parou a caminho do casamento, deu uma paradinha, ela e o noivo, né? Olharam no telescópio, né? E depois continuaram lá para a igreja, no destino da igreja. Enfim, um clube grande tem que fazer um pouco de cada coisa. Tem que, de forma geral, tem que pegar todos os interessados, né, em princípio em astronomia. A gente entende, eu sou meio chato, mais radical com isso aqui, mas o Denis me conhece bem. A gente entende que nem todo mundo vai ter interesse em trabalhar com pesquisa. Tudo bem, né? Mas aqueles que gostariam de trabalhar com pesquisa amadora, tá? Não vai ser um teórico brilhante como a Beth, etc. e tal. Ou, se for jovem, talvez seja, né? Mas o pessoal que quer, que tem as suas atividades profissionais em outro setor, né? E se interessa em trabalhar, produzir ciência, dá para fazer isso a nível amador? Dá, sim, senhor, claro, perfeitamente. Você precisa se preparar, né? Não dá para fazer isso daí olhando aquele planisfériozinho, aquela folhinha que eu soltei, que a gente solta em toda reunião dessas. Mas dá para você fazer isso também. Da mesma forma que outras pessoas querem trabalhar com divulgação, como disse o Denis. Tem espaço para isso dentro do CASP? Tem. Tá? Quer dizer, esse é o ideal. A gente, para o pessoal que, digamos, que quiser fazer pesquisa amadora, é que nós criamos essa grade de cursos. Mas alguns vão fazer só o primeiro curso, né? É um semestre, cada curso desse aqui é um semestre, né? Alguns, sei lá, se satisfazem com uma visão geral da astronomia, né? E não querem trabalhar em pesquisa. O importante é você ser feliz, né? Se você quer trabalhar em pesquisa amadora, né, você faz essa grade toda. E depois, Tasso, o que eu faço? Né? Alguns ex-alunos nossos estão aqui fazendo astronomia profissional, graduação. Nós temos ex-alunos, nós temos uma, pelo menos, que está fazendo doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né?
Agora, outras pessoas que já têm suas atividades profissionais definidas, né? Eu não posso esperar que um dentista de 38 anos, por exemplo, queira largar tudo e se dedicar à astronomia de raios gama. Não vai, né? Mas ele pode fazer alguma coisa útil em astronomia também. Geralmente o que o astrônomo amador pode fazer, bem treinado e assim por diante, é produzir dados para os profissionais, né? Nós nunca vamos ser teóricos brilhantes, como a Beth, por exemplo, tá? Mas os dados que a gente produz são utilizados por eles. Aquela resposta dela de multibandas foi perfeita, né? Quer dizer, a astronomia moderna, seja amadora ou profissional, funciona assim, né? Não vai surgir mais nenhum, sei lá, Isaac Newton ou Leonardo da Vinci, né? Pessoas que sabem tudo sobre tudo. Não dá mais, né? Quer dizer, o volume de conhecimento hoje, de informação, é tão grande que você se satisfaça, daí fique muito feliz se você trabalhar com um pedacinho conectado com um monte de gente que está trabalhando com outros pedacinhos. Cada um tem seu tijolinho, cada um tem seu pedaço. E a gente pode fazer isso daí em astronomia amadora também, tá? Basicamente, eu vou falar rapidamente, a gente abre as inscrições para os nossos cursos, que são constituídos de 3 anos, né? São 6 semestres, mais ou menos 40 horas aula por semestre, o que significa que você começa a 3 horas de 10 a 1, 10 da manhã a 1 da tarde, aos sábados aqui no IAG, né? Isso aí vai te dar mais ou menos 17 horas, 40 horas aulas a cada semestre, tá? Nessas 40 horas aulas, o primeiro, é tudo uma sequência, né? Aquele curso ali indicado à esquerda, Introdução Amadora, à Astronomia Amadora, é o curso fundamental. Você não tem escolha para entrar, você tem que entrar por ali, tá? É o ponto de entrada único da nossa grade, porque ali você vai ter uma síntese, digamos, uma visão geral do que é a astronomia. Claro que, vendo, quer dizer, toda a amplitude, toda a variedade de temas que são ligados à astronomia, desde história da astronomia, ou desde, sei lá, planetas e a Lua, até cosmologia, tá? Em 40 horas não dá para você aprofundar muito. Então, esse é um curso de natureza geral. Tem muita gente que só quer fazer isso. Perfeito, né? Quer dizer, ele tem interesse em continuar na astronomia, mas não em pesquisa amadora. Perfeito, né? Tem espaço para ele no CASP? Tem. Tá? Ah, não, mas eu queria fazer... Dá para fazer espectroscopia? Dá. Né? Mas vocês têm telescópio, vocês têm instrumento? Temos. Isso não temos, nós arranjamos. Tá? Até o nunca furou. Mas só que aí você vai ter que fazer isso daqui. Né? Vai ter que fazer 2 semestres de teoria, isso aqui é basicamente teoria. Aqui você começa a ver os fenômenos sob um ponto de vista quantitativo, que você tem que ver. Afinal de contas, a astronomia é uma ciência exata, né? Não vai ser quantitativo com a calculeira que a Beth faz, nunca, né? Nunca vai chegar lá. É matemática de ensino médio, tá? Mas você vai conhecer as leis básicas que vamos dizer, que possibilitam o uso das 2 técnicas básicas da astrofísica, que são espectrometria e fotometria, tá? Tudo isso que a Beth mostrou, você poderia caracterizar, não deixa de ser um tipo de espectrometria. Ela está estudando embora não seja a espectrometria clássica, ela está estudando uma faixa, né, específica do espectro eletromagnético. Tá? O Steiner, que mostrou ontem aqui os telescópios ópticos, uma outra. Tá? Ele, a equipe dele, claro. Né? Anteontem, o Jacques Lepine, tá, mostrou para vocês em rádio, uma outra faixa. Né? Então, aqui, no fundo, é a mesma coisa, em termos mais modestos. Né? Mas dá para você fazer muita coisa com um telescópio pequeno, hoje em dia, e com uma câmera CCD. Só que para saber operar a câmera CCD, você tem que passar por isso daqui. Quando você faz Técnicas 2, por exemplo, Técnicas 2 é um curso onde praticamente a gente serve como orientador. Né?
para vocês trabalharem, para os alunos trabalharem em projetos, tá? Que podem ser, por exemplo, espectroscopia de estrelas BE, estrelas Wolf-Rayet, pode ser a determinação de períodos precisos de estrelas variáveis, né? Ou de estrelas binárias, ou determinação de diagramas HR de aglomerados. Dá para fazer isso tudo, tá? Com telescópios pequenos e com câmera CCD. Só que tem que passar por isso aqui antes, né? Tá? Então, geralmente, acontece muito do pessoal chegar aqui e diz, pô, para isso que eu vi a equação lá de Stefan Boltzmann, lá um ano atrás, eu não sabia que servia para isso. É, para isso, né? Mas sempre, digamos, em termos matemáticos, que sejam digeríveis, porque não teve formação matemática. Quer dizer, a gente não quis montar, como é que se diz? Propositadamente, a gente não quis montar um curso orientado só para quem se formou em ciências exatas, né? Senão a gente só tinha engenheiros físicos e matemáticos, né? Que a gente tem, mas significam mais ou menos um terço do nosso grupo total de alunos, né? A gente recebe 75, né, por ano. Nós temos vaga para 75, Exato. Não. O candidato tem muito mais, claro. O número de candidatos é 500, 600. O processo é único, não dá para quebrar o galho de ninguém, né? É uma inscrição pela internet, geralmente em fevereiro. O slide seguinte o slide seguinte é o site do CASP. Vocês acompanhem. Em janeiro, é bom já dar uma olhadinha. Em geral, o Denis abre fim de janeiro, início de fevereiro, as inscrições. Você vai preencher uma ficha padrão, né? Vai dar uma série de informações sobre você, sobre o que você quer fazer, por que você quer fazer e assim por diante. E aí, infelizmente, nós temos que fazer uma seleção, né? Porque a gente tem 500 candidatos, só tem 75 vagas, não cabe mais gente no IAG, nós temos que fazer uma seleção, tá? Mas ela é feita, podem confiar que ela é feita assim com uma maior honestidade, e são 3 pessoas que avaliam, nós somos 2 dos 3. Eu não sei como ele está avaliando, ele não sabe como está avaliando. Depois a gente junta tudo, para evitar qualquer favorecimento possível, eventual. Não tem, tá? Então, é mais ou menos isso. A gente privilegia, naturalmente, a gente procura na seleção, né, o pessoal que se propõe a fazer o máximo de curso que ele puder. A gente não quer o camarada, naturalmente, que começa a fazer IA e 15 dias depois aparece, Denis, ele dá IA. Sabe o que aconteceu? Eu queria continuar o curso, mas a gatinha lá de casa teve filhote, né? Ou qualquer coisa semelhante, eu não vou poder fazer mais. Isso é justamente o que nós não queremos, né? Quer dizer, a gente coloca todo o esforço para que o pessoal progrida, se quiser, né, nessa linha daqui. Gente, tem alguma dúvida sobre isso? Alguma coisa sobre as outras atividades que o Denis possa responder? Eu acho que a gente não vai ficar mais muito tempo hoje, não, porque às 21 horas, teoricamente, é o horário que fecha essa sala. Mas a gente vai estar aí fora, disponível e pronto para todas as perguntas que vocês tiverem, tá? Na próxima, infelizmente, nessa semana agora, que está terminando, nós não tivemos nenhum momento para observação do céu. Acontece, perfeitamente normal, né? Quem trabalha com astronomia, quem estuda astronomia, está sujeito a isso, né? A gente sempre depende de São Pedro. Nós tivemos, aliás, esse ano até sorte, porque essa semana foi a única, com exceção do Astronomia para Todos que nós fizemos em março, que o céu ficou nublado. De abril até setembro nós tivemos céu em todas as sessões, né? O que não está mal para São Paulo. E a gente ainda tem uma chance em novembro, como a Liz falou, a gente vai ter uma palestra sobre ondas gravitacionais, tá? E todas as consequências dessa última descoberta que vocês viram na semana passada, tá? Em termos de astrofísica, em termos de cosmologia. E, vamos torcer, ainda dá para a gente ver Saturno. Tá? Saturno já está baixinho, nessa hora agora está mais ou menos ali, mas ainda dá para observar em novembro, quem sabe?
né? É só o céu ajudar, né? São Pedro ajudar. Tá? Hoje eu acho que a gente vai ficar por aqui para... Obrigado, gente. Obrigado. Só fecha aqui, para de...